Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, no nome santo de Jesus Cristo, para ouvir a palavra. Estamos aqui para glorificar o Senhor, para buscar a Deus. E eu creio que o Senhor se faz presente em nosso meio, né? Como diz a palavra, onde houver duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, se faz presente. E eu quero, antes de ministrar a palavra, eu quero fazer uma oração com vocês em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu venho a Ti nesta hora, neste momento, pedir a unção do Teu Espírito para ministrar a Tua santa palavra. Meu Deus, que o Senhor venha me capacitar, que o Senhor venha fluir com as Tuas palavras através dos meus lábios e que o Teu nome seja glorificado. Que vidas sejam abençoadas, que vidas venham crescer espiritualmente, que o Senhor venha abençoar com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Mais uma vez aqui estamos, meus irmãos. Louvado seja Deus. Os irmãos estão se achegando aí. Minha irmã Célia Pinheiro, boa noite. Minha irmã Vera Lúcia Eleutério, a sua filha, né, Joyce, também, boa noite em nome de Jesus. A minha amada esposa está aí sintonizada também, glória a Deus. Aí está a minha irmã também, minha querida irmã Maria Márcia, também está aí. Louvado seja Deus, os irmãos estão se achegando. Meu irmão Almauri Melo também, louvado seja Deus. A minha irmã amada Aurinha Rodrigues e o meu irmão Marcos, glória a Deus, irmãos. Ontem, eu quero até deixar aqui avisado para vocês que não ouviram a palavra de ontem. Olha, ouça essa palavra porque Deus vai falar muito forte ao coração de vocês. Quem não ouviu a mensagem de ontem à noite, ouça em nome de Jesus. E hoje é uma mensagem polêmica, entre aspas, né, pessoal? Porque tem muitas pessoas que às vezes só conhecem um lado da história bíblica ou da palavra de Deus, né? E Jesus diz que nós devemos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então isso é muito importante. E eu quero ministrar com vocês em o nome de Jesus. Seja bem-vinda aí, minha irmã Graça Duarte, glória a Deus, a minha irmã Lucilene. E nós já vamos para a palavra de Deus. Eu quero que você atente aí para a mensagem, porque Deus vai falar fortemente conosco. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 13, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo, usado por Deus, escrevendo para a igreja de Corinto, ele estava alertando as pessoas. Se você ler o versículo 3, ele diz assim, ó, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Então o apóstolo Paulo está preocupado com a igreja, porque tinha pessoas se introduzindo dentro da igreja que não eram pregadores, que não eram verdadeiros, eram falsos. E tinha alguns lá que se intitulavam apóstolos de Cristo. E ele falou, não, eles são obreiros fraudulentos. Porque nós sabemos que nem todo que está em Israel é israelita. E ele diz mais, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Irmãos, nós estamos falando de um anjo que virou demônio. E isso é muito sério. E você vai ver algo aqui muito profundo sobre isto. O Lúcifer, o portador de luz, que significa isso o nome dele, se transformou em demônio, em diabo. E se a pessoa não tomar cuidado, tem muita gente, irmãos, que foi um anjo de luz de Deus, portador da boas novas, da palavra de Deus, e hoje já não é mais. Infelizmente, muitos estão caindo no seu engodo. Por quê? Porque ele se transforma em anjo de luz.
Tem outra tradução que diz que ele se disfarça de anjo de luz. Tem muita gente disfarçada de crente, disfarçada de pregador, que estão, irmãos, entrando dentro das igrejas, como o joio, como Jesus disse, que parece crente. E por que que o joio entrou? Porque a igreja dormiu. E quando o joio entra, imagine o caos, irmãos, que acontece. Por isso que tem muitas igrejas problemáticas, com dificuldades, porque não vigiaram e estão ouvindo quem não deveria ouvir. Então, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, se disfarça em anjo de luz. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o teu caminho. Quando aqui fala que Satanás se transfigura em anjo de luz, é bom a gente entender, por exemplo, quando Jesus estava ditando para o apóstolo Paulo as igrejas do Apocalipse, ele dizia assim: escreve ao anjo que está na igreja de Éfeso, da Filadélfia. Então ali o anjo era o pregador, era o pastor da igreja. Se você ler Malaquias capítulo 2, no versículo 7, diz que o sacerdote ele tem a palavra do conhecimento porque ele é o anjo de Deus. Então aqui o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, de bonzinho, com aquela falácia toda, palavras suaves, lisonjeiras, para enganar, para atrair as pessoas. E diz mais, você vai se surpreender com algumas coisas aí, fica até o final. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Tem muitos que se transformam em ministros da justiça. Tem pinta de crente, jeito de crente, mas não é. E aqui está falando a respeito de ministro da palavra. Aqueles que pregam a palavra. E a igreja de Corinto, irmãos, estava um caos. Se você ler o livro de Coríntios, principalmente o capítulo 1, você vai entender o que eu estou falando. Era uma igreja cheia de pecado, uma igreja dividida, porque eles estavam ouvindo os falsos apóstolos, os falsos pastores. O apóstolo Paulo passou uma luta, por quê? Porque esses falsos apóstolos jogavam a igreja contra o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo não era honrado naquela igreja. Em nenhum momento ele foi honrado naquele ministério. Para você ter ideia, quando ele tinha necessidade, aquele povo não ajudava, tinha que vir de outra igreja para ajudar ele. Porque fizeram a cabeça dos membros daquela igreja que ele fundou. Olha que coisa séria, ouvindo esses falsos apóstolos. Então a igreja de Corinto tinha grandes problemas lá. Então, isso aqui eu estou pegando como ponto de partida, como fundamento. Agora, vai esquentar. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, versículo 70. Deus me deu essa palavra ontem. Evangelho de João capítulo 6, versículo 70 diz assim: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Isso diz ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus falou: eu não escolhi a vós, os 12. Irmãos, vamos entender isso aqui é muito importante e muito sério. Para levantar alguém para o ministério, a gente tem que orar, porque Jesus ele fez isso. Jesus, ele orou a noite toda. Se você ler Marcos capítulo 3, você vai ver isso. Jesus orou a noite toda, passou a noite toda em oração para escolher 12 pregadores, 12 apóstolos, para que estivesse junto com ele. E um dos escolhidos, nós sabemos que foi Judas Iscariotes. Não foi o homem normal, comum, que levantou Judas, trazendo para esse sentido. Foi Jesus, pessoal. Não foi qualquer pessoa, foi Jesus Cristo, porque ele tinha chamado para ser um pregador, para ser um apóstolo. Só que nós já conhecemos o fim de Judas, mas vamos atentar aqui nos detalhes. Jesus falou: não escolhi vós os 12? Irmãos, o Judas, ele começou bem. É como o Satanás lá que a gente aprendeu, e tem muita coisa que a gente vai aprender por esses dias. Como o Lúcifer é perfeito nos seus caminhos, Judas também era. Era perfeito na obediência a Cristo,
Quando Jesus mandava eles de dois em dois, eles iam. E Judas também pregava o evangelho, expulsava demônios, operava maravilhas, pregava a salvação, falava de Cristo, obedecia a Cristo. Ele era perfeito nos seus caminhos. Mas, com o passar do tempo, irmãos, ele começa a se perder. E Jesus fala algo muito importante aqui. Eu não escolhi vós os 12, e um de vós é um diabo. Você sabe o que significa a palavra diabo? Enganador, caluniador. Olha que coisa séria. Acusador. Então, o que dá a entender aqui? Que o Judas estava já perturbando a obra de Deus. Ele estava ali envolvido no meio dos irmãos, pregando o evangelho, mas já estava caluniando, difamando. Jesus falou, um de vós é o diabo. Veja lá o que significa a palavra diabo. Acusador, começou a acusar os irmãos. Ele começou a caluniar, começou a enganar. Então imagine como estava ali o ministério de Jesus Cristo. Jesus sabia de tudo isso. Só que ele pensava que Jesus não sabia. E ele era o ministro do evangelho. Ele se perdeu. E por que ele se perdeu? Olha o que diz João capítulo 13. João capítulo 13. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele amou Judas até o fim. Olha o 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Irmãos, quando acabou a ceia, eles acabaram de cear, veio Satanás e colocou no coração de Judas para que ele traísse Jesus. Preste atenção nesse detalhe. Ele pôs no coração de Judas para que o traísse. Satanás não tinha entrado ainda na vida dele, mas colocou algo no coração dele. Lembre-se do que Jesus falou? Um de vós é o diabo, porque ele já estava perturbando a obra de Deus, irmãos. O diabo pôs no coração dele. Imagine ele difamando Jesus, pessoal, caluniando a pessoa de Cristo. Quando ele se reuniu com os sacerdotes, você se lembra do que ele falou? O que vocês querem me dar? Eu entrego para vocês. Ali está resumido, pessoal. Mas ele já não respeitava mais a pessoa de Cristo. Ele não respeitava mais a obra de Deus. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, pessoal. Assim também os ministros que se dizem de Deus, se deixar orgulho entrar no coração, se deixar Satanás entrar no coração. E ali, o diabo colocou no coração dele, e ele estava esperando o momento certo para dar o bote. E aí, eu não vou ler tudo, mas é bonita que a história. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Um sinal de humildade. E Pedro falou, Senhor, você não vai lavar os meus pés e tal. Você já conhece a história. E Jesus fala, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Não, Senhor, não somente os meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça. Aí Jesus falou algo interessante. Não precisa, porque vocês já estão limpos. Não todos. Por que ele falou não todos? Porque o Judas, Satanás já tinha colocado no coração de Judas que traz-se Jesus, já tinha uma sujeira no coração de Judas. Tinha algo no coração de Judas. E olha o que diz aqui, pessoal. Eu vou adiantar para não ficar extensivo. Aí diz o versículo 21 assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Aqui tem detalhes, irmãos, muito profundos. Jesus se turbou no espírito e sabia que um deles iria traí-lo. Ele estava dando oportunidade para Judas se apresentar e falar, Senhor, sou eu. Senhor, sou eu. Tem misericórdia. Eu estou com esse desejo no meu coração. Eu estou com essa fraqueza no meu coração. Ele deveria abrir o seu coração e falar com Deus. Falar com Jesus. Irmãos, Deus é misericordioso. Mas ele não buscou a misericórdia de Deus. Ele buscou o suicídio, irmãos. Ele tinha que abrir o coração para Deus transformar ele, libertá-lo daquela opressão satânica e maligna, daquele desejo maligno.
E continuando diz, então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Quando Jesus falou de vós há de me trair, os discípulos começaram a olhar um para os outros, porque não sabia de quem ele falava. Olha o caráter de Cristo. Jesus não expôs a pessoa de Judas. Ele sabia que era Judas, mas em nenhum momento ele expôs o pecado de Judas. Em nenhum momento ele fez isso. Ele poderia ter dito, não é Judas que vai me trair. Ele não fez isso. E ele esperava que Judas se arrependesse, se consertasse, mas ele não quis o perdão. Ele tinha que clamar, pedir ajuda de Deus. Deus, misericórdia, arranque esse desejo do meu coração. Sou eu, Senhor. Sou eu. Tem misericórdia de mim. Mas ele não fez isso. Independente do desejo, irmão, se for maligno, tem que orar a Deus. Mas ele não fez isso. Era um homem de Deus, um pregador do evangelho. Mas olha o que aconteceu. Continuando diz, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhes, Senhor, quem é? Que bonita essa cena aqui, pessoal. Quando Pedro pergunta para João, pergunta para o Senhor quem é, porque ninguém sabia. Ele vai lá, encosta o peito no coração de Jesus, fala, Senhor, quem é? Que intimidade, pessoal, que João tinha com ele. Até de encostar o peito, né, o rosto, a cabeça no peito de Cristo. Imagine ele ouvindo as batidas do coração da vida, ouvindo o coração de Jesus batendo. Não é gostoso quando você coloca o coração, né? Quando você ouve o coração de alguém batendo, de alguém que você ama. Isso é lindo, isso é maravilhoso, irmãos. E continuando diz, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estava sentado à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Presta atenção nesse detalhe. Nós vimos no versículo 2 que Satanás pôs no coração de Judas para o que traísse. E ele teve oportunidade para se arrepender e clamar pela misericórdia de Deus, mas ele não quis. Ele sabia que estava se desviando, se perdendo, mas ele não abriu o coração. Aí o que aconteceu? Satanás entra no coração dele de vez. Aí você já conhece a história. Irmãos, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Às vezes a pessoa acha que pregador não tem luta, porque tem muitos que se mostram como super pastor, como super apóstolo, bispo, todos têm. Irmãos, todos, independente do título, a tentação vem para todo mundo. Se Jesus foi tentado em tudo, irmãos, conosco não será diferente. Mas a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Infelizmente, o Judas, tem mais coisa aqui que você vai ouvir. O Judas preferiu, irmãos, deixar Satanás entrar no coração dele. Ser tentado é uma coisa, agora aceitar a tentação já é outra. E ele persistiu nisso e se perdeu. Eu quero mostrar mais um detalhe aqui para vocês, que está no livro de João, capítulo 18. João, capítulo 18. Olha isso aqui, hein? João, capítulo 18. Versículo 2. Eu vou ler um. Diz assim, tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Você percebeu isso aqui? Judas conhecia aquele lugar. Judas, que o traía, já conhecia aquele lugar. Judas estava ali. Que lugar é esse? Era um monte que Jesus ia ali orar com os discípulos, iam buscar a Deus. E Judas estava no meio. Judas era de oração, pessoal.
Judas buscava o Espírito Santo. O Judas buscava a unção de Deus. Ele estava lá. E depois saía pregar, expulsar demônios, curar enfermos, falava de Cristo. Mas lembre-se, nós vimos que o diabo entrou no coração dele. E nós vimos que a palavra diabo significa o quê? Enganador, caluniador, acusador. Ele pregava, mas por detrás já estava caluniando Cristo, difamando a pessoa de Cristo, difamando a obra de Deus, as coisas de Deus, os irmãos. E parece que esse filme se repete. Ele estava ali, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele estava lá, ele parecia o ministro da justiça. Ele começou bem. Parecia o ministro de Deus, mas se perdeu. Que Satanás entrou. Não vigiou. Vigiar e orar, diz a Bíblia. E diz mais. Judas conhecia aquele lugar. Porque ele estava orando. Olha Lucas 23. Lucas 22, perdão. Diz assim. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamado de Páscoa. E os principais dos sacerdotes, os escribas, andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes. Entrou Satanás em Judas. Tem alguma contradição aí, pastor? Não. Vamos entender isso aqui. Nós vimos que a palavra diabo significa caluniador, enganador, acusador. E a palavra Satanás significa adversário, opositor. Então, quando Satanás entrou em Judas, mesmo ele estando ali como ministro de Cristo, ele já estava se opondo à obra de Deus, irmãos. Ele se tornou oposição. A gente vê na política, para ter uma ideia, o que é uma oposição. Ele começou a se opor a Cristo. Ele começou a discordar de muitas coisas. Ele achava que ele estava certo. Ele já não ouvia mais a voz de Cristo. Porque Jesus falou, o que você for fazer, faça. Ele não queria mais saber da misericórdia, ele não queria saber o que aconteceu, não. Ele não se importava mais com isso. Irmãos, você lembra que eu falei o anjo que se torna demônio? Às vezes isso no ministério acontece. Na igreja, às vezes, acontece. Uma pessoa que foi uma bênção e hoje é um perturbador da obra de Deus. O diabo entrou e perturba, tira a paz. A ver, dentro da igreja você percebe. Por que eu tenho... Pastor, por que Deus tem usado o senhor? Eu sei por que Deus tem me usado para falar muito sobre isso. Deus tem colocado essas mensagens no meu coração. Isso já está no meu coração há anos. Tem coisas que eu já preguei e Deus está me direcionando aqui na live para estar pregando esse tipo de mensagem, porque tem muita gente, irmãos, frustradas e decepcionada dentro da igreja, perdida. Tem pessoas que não conseguem ter o discernimento e se perdem. Você lembra quando eu falei que Satanás levou uma terça parte dos anjos? Com ele, fez a cabeça deles. E quantos irmãos não estão sendo influenciados por Satanás? Que parece um anjo de luz, mas não é. Não é. Satanás significa opositor, começou a se opor às coisas de Deus, irmãos. Começou a bater de frente. Por detrás, às vezes, ficava falando, criticando os irmãos. Eu fico imaginando alguém querendo fazer alguma coisa e Judas estava lá, sendo adversário de Jesus Cristo, sendo adversário das coisas de Deus, caluniando o nosso Cristo, caluniando o ministério, caluniando os irmãos. Olha que coisa séria. Nós temos que honrar o Senhor, honrar o chamado que Deus nos deu. Cada um de nós tem uma missão. Por isso que é importante, irmãos, buscar o discernimento do Espírito. É muito importante isso. A Bíblia diz que nós devemos buscar os dons, para que a pessoa não venha se perder. Porque tem muita gente, às vezes até em cima do altar, irmãos, que está pregando a oposição. Não está ajudando o ministério, não está ajudando a igreja, não está ajudando os irmãos. Pelo contrário, começa a caluniar, começa a perseguir, até querer destruir. Você se lembra de Saul?
Saul começou bem, irmãos. Saul não queria nem ser rei. Mas aí não teve como ele se esconder, foi ungido, começou bem, mas começou humilde, porque tentaram prejudicá-lo, difamaram ele. Ele falou assim: não vou fazer mal não, porque queriam matar essas pessoas. Ele falou: não faça isso não. Só que depois, irmãos, o orgulho entrou no coração dele, ficou preocupado em ser popular. Ele está preocupado com popularidade. Ainda mais quando falaram que Davi feriu mais inimigo do que eles. Pronto, a inveja. Aquela inveja, irmãos, sabe o que aconteceu com aquela inveja? Procurou a morte de Davi. Destruir Davi, tirá-lo de cena. Em vez de ele se alegrar, eu sempre disse isso, a pessoa tem que se alegrar quando tem um filho na fé, ou quando Deus usa para ganhar alguém, aquela pessoa de repente crescer mais do que ela. Porque nós, como servo de Cristo, não temos que se preocupar com popularidade. Jesus nunca se preocupou com isso. Uma certa vez queriam fazer de Jesus rei. Ele, saiu fora, irmãos. Irmão, nós temos que agradar a Deus acima de tudo. Mas o Judas se perdeu, teve oportunidade. Um de vós há de me trair. Jesus falou. Jesus não expôs ele ao ridículo, à vergonha. Jesus não faz isso. É muito triste quando você vê alguém em cima do altar expondo o irmão. Tem casos que fala até o nome da pessoa. Isso é ridículo. Isso não é bíblico. Porque Deus, ele conhece os pensamentos e a intenção do coração. Por isso que Jesus diz que a gente não deve julgar, que a gente não deve condenar. Pelo contrário, nós sabemos que quando a pessoa comete um crime, antes de ser condenada, ela é julgada. Depois, dependendo se for comprovado, é condenada. E tem gente que no reino de Deus, né, nem julga, já condena logo a pessoa. E quem somos nós? O Judas teve o amor de Cristo. Jesus o amou até o fim. Ele que não quis, irmãos, se arrepender. Mas continuou na obra. Continuou se reunindo com Cristo lá no monte, lá no jardim de Getsemane, buscando. Já conhecia o lugar e estava lá. É claro que eles não eram batizados no Espírito Santo ainda, porque isso aconteceu depois que Jesus morreu. Mas ele estava lá buscando, adorando, cantando hinos a Deus. Mas já se opondo, caluniando. Eu fico imaginando, irmãos, como o ministério de Cristo sofreu. E os irmãos em Cristo sofreram. Com o ministro desse jeito. Imagine um ministro de Deus, onde Satanás entrou na vida dele. Onde o diabo entrou na vida dele. E a gente vê muito isso. E muita gente se perdendo. Muita gente dando ouvidos. Muita gente revoltada com Deus, pensando que é Deus. E quando tem orgulho, pessoal... Eu ministrei ontem e tem muita coisa aí que eu vou ministrar para vocês. Provavelmente amanhã eu vou falar alguma coisa sobre isso. Isso é muito sério. O orgulho, Deus lembra de Satanás. Quando você vê uma pessoa orgulhosa, já pode ver se ela não se arrepender, a queda dela lá na frente. Vai cair, irmão, vai cair. Pessoa orgulhosa não fica de pé. Ela vai cair, porque o orgulho, a soberba, derruba a pessoa. E geralmente tem gente que não se humilha, que não se arrepende. Às vezes a pessoa está até ministrando a palavra, a igreja está caindo, quer colocar a culpa nos obreiros, colocar a culpa nos membros. Geralmente é assim. De vez ele se examinar, mudar o jeito dele, a atitude dele, deixar de caluniar, de perseguir, de ser acusador, porque isso é obra de Satanás. E nós devemos vigiar e tomar muito cuidado, porque quando a pessoa começa a falar essas coisas, Deus não está no meio. E quem tem discernimento sabe, quem tem discernimento entende, irmãos. Sabe, ele não é bobo, ele não é ingênuo. E ainda mais nos dias de hoje que tem muita informação. Né? Glória a Deus por isso. Eu quero mostrar um negócio aqui para vocês, João capítulo 12. Diz assim, João capítulo 12. Diz assim, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. É bonito isso aqui foi depois da ressurreição de Lázaro. E diz a palavra, então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento.
Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: porque não se vendeu o chunguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Você percebeu aqui? Já começou a se opor. Irmão, quando o diabo entra, quando a Satanás entra, é assim, o camarada já vai contra. Essa mulher, ela pegou e fez uma oferta para Cristo, vamos dizer assim. Aquele perfume custava, irmãos, 1 ano de trabalho. E ela foi lá, quebrou aquele perfume, ungiu a cabeça de Cristo, os pés de Cristo, perdão. E ali, irmãos, o Judas ficou furioso. Que desperdício. Será que é desperdício servir a Deus? Será que é desperdício abençoar a obra de Deus? Será que é desperdício evangelizar? Ele começou, irmãos, a ser do contra. Você lembra que Satanás significa adversário, opositor? Ele começou já a se opor. Já começou a criticar. Já começou a acusar, a falar mentiras. Irmãos, isso acontece nos dias de hoje. Imagine, ainda bem que Jesus, irmãos, oh glória a Deus. Lembre-se que ele veio como homem, precisou ser batizado com o Espírito Santo. Ele tinha discernimento. Você acha? E olha que Jesus falou, hein? Olha o que ele falou. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas era ladrão, irmãos. Judas era um tesoureiro. Metia a mão nos dízimos e nas ofertas. Mas olha o fim dele. Tem pessoas que é doido, irmãos. Acha que tem que estar no altar para ganhar dinheiro. Pensa que o altar é um lugar de lucro. Balcão de negócios. Não. Ou de show. Quer fazer show? Vá para casa de show. Vá para outro lugar, mas não no altar. O altar está ali para ser ministrada a palavra, louvor, adoração, oração. Em nome de Jesus Cristo. E não fazer balcão de negócio de jeito nenhum. O dízimo é de Deus, a oferta é de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. A oferta, nós sabemos disso, é com alegria que a pessoa dá, porque ela sabe que é a obra de Deus. Como também o dízimo a gente sabe que é de Jesus. Mas olha o que ele fazia. Então não se preocupe. As pessoas que ofertaram e dizimaram aqui, não deixaram de ser abençoadas por Deus, porque é automático. Deus abre a janela dos céus. Mas quem faz coisa errada com dinheiro da igreja, porque não é nosso. Eu lembro uma certa vez, quem me conhece sabe que eu sempre ministrei dessa forma. Quando eu chegava numa igreja, eu falava assim, tá vendo um exemplo, essa bateria aqui, tá vendo esse teclado? É da igreja. Isso aqui é da igreja. Tá vendo essa televisão que tá aqui? É da igreja. E eu falava, irmãos. Quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Isso aqui é da igreja. Ninguém pode tomar. E se isso acontecer, você fala. Cadê a televisão daqui? Porque a igreja não é do pastor. A igreja é de Jesus. A igreja é de Cristo. Então, se reuniram para comprar, cadê? Tem que estar lá. Por isso que o pastor, ele tem que ser transparente. Pessoal, não está bom, um exemplo, o teclado aqui não está bom, nós vamos comprar outro, tal. Tudo bem. Mas aí tem casos que a pessoa leva a televisão, leva tudo. Aí os membros, mas cadê as coisas? Isso é muito triste, pessoal. Isso é muito triste. O que é de Deus, deixa lá. O que é da obra, deixa lá. Em nome de Jesus. Então aqui nós estamos vendo que ele não tinha cuidado dos pobres, não. Ele não estava preocupado com as pessoas, não, irmãos. Mas porque era ladrão. Ele queria isso aqui. Irmãos, ele se perdeu no meio do caminho. Você lembra que quem quiser ser rico, a Bíblia diz, cai em cobiça e muitas outras coisas? Ele começou a amar o dinheiro, idolatrar o dinheiro. Isso é um perigo. Nós, como pregadores, a gente tem que saber separar as coisas. Em nome de Jesus. Não podemos esquecer que Jesus é a cabeça da igreja. E o dinheiro é para a obra. Em nome de Jesus Cristo. Para servir no ministério. Então, esse homem não tinha preocupação com as pessoas. Estava nem aí para as pessoas. Estava preocupado pelo que ela tinha. E Jesus falou assim. Disse, pois, Jesus, deixai-a,
para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Você prestou atenção nessa frase de Jesus? Ele disse, mas os pobres sempre tendes convosco. Então isso quer dizer que nem todo mundo vai ser rico. Temos que ser ricos na fé. Então toma cuidado com essas apologias, toma cuidado com esse tipo de pregação. Você tem que ser rico. E Jesus falou, os pobres sempre vão estar com você. A Bíblia diz que Deus criou o pobre e o rico. Está na Bíblia, irmãos. E muita gente se perde por causa disso. Tendo que você comer e vestir, esteja contente. Se Deus quiser te dar mais, vai te dar mais. Você lembra da mensagem que eu preguei esses dias aqui? Como que vinha a prosperidade de José? Porque Deus estava com ele. Se Deus está comigo, está com você, nós vamos prosperar também. Quando a gente obedecer a sua palavra, as bênçãos virão e vão nos alcançar. Deus vai suprir as nossas necessidades. Se Deus quisesse que eu fosse um empresário, era para me abençoar muitas vidas. Com emprego. E para abençoar a obra dele. Então cada um tem um chamado específico, tem um dom de Deus. Agora nós devemos vigiar, irmãos, e tomar muito cuidado. Nós vimos que Judas se perdeu, se tornou opositor. Vamos relembrar aqui? Ele foi escolhido por Jesus. Jesus orou a noite toda para escolher 12. Judas era um dos escolhidos. Ele tinha chamado, nunca se esqueça disso. Ele tinha chamado para ser pregador, para ser um apóstolo. E foi uma benção, irmãos. Era obediente, Jesus mandava ir de pregar o evangelho, vai de 2 em 2, eles iam. Eu não sei que era um companheiro de Judas. Uma coisa eu sei, que ele obedecia, expulsava demônios, curava enfermos, mas começou a se perder. Irmãos, nós devemos tomar cuidado, ele era um ministro. E nós vimos que Satanás entrou no coração dele. Satanás significa adversário, opositor. Ele começou a se opor. E nós vemos aqui, nesse relato, quando ele falou que desperdício. Aqui ele começou a se opor. Ser adversário de Cristo, da obra de Deus. Você já percebeu quando tem alguém que fala assim, vai dar dízimo na igreja, oferta na igreja. Isso é Satanás, pessoal. Que desperdício. Isso é o diabo. Geralmente, estou falando de crente, que critica dízimo, oferta, porque um dia já foi ofertante e dizimista. Mas saiu frustrado, pensa que todo mundo é igual, que toda igreja é igual. A instituição não tem culpa. São pessoas que estão lá na frente que infelizmente se perdem. Mas a obra de Deus continua a mesma coisa. Tem pessoas que estão preocupadas com os membros, com os pobres. Não, ele está preocupado com o bolso dele. Jesus diz que o mercenário não tem cuidado da ovelha. Então Judas se perdeu. Mas Judas, se lembra? Que nós lemos aqui. Isso aqui, eu vou ler de novo, João 18, versículo 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. Porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Judas sempre estava ali, ouvindo a palavra de Cristo, sendo discipulado, orando, buscando o Espírito Santo, adorando a Deus, cantando louvores. Depois saía a pregar, irmão, ministrar, pregava Jesus, falava, mas já estava no coração se opondo, caluniando. E quantos não estão no altar fazendo isso? E quantos não estão na liderança fazendo isso? Servindo em algum ministério e fazendo isso, se opondo, caluniando, mentindo, difamando. E nós vimos os significados do nome diabo e Satanás, que se transfigura até em anjo de luz. Deus colocou isso no meu coração. Deus quer que a gente tenha discernimento. Tem muita gente, irmão, fora dos caminhos de Cristo. Graças a Deus que tem muitos pregadores bons, usados por Deus, com amor no coração. Deus tem levantado aí homens de Deus, mulheres de Deus. Graças a Deus pelas igrejas que pregam a palavra de Deus. Mas não acredite em todo mundo, não. Não acredite, examine as escrituras. Quando a pessoa profetiza algo em relação ao seu bolso, toma cuidado. Vigia, em nome de Jesus Cristo. Muitos estão se perdendo também, dando... Nossa, Jesus me lembrou uma palavra aqui. Eita Deus, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e nós estamos vivendo esses últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores
e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O Espírito Santo já tinha profetizado isso há mais de 2000 anos atrás, que muitos iriam se desviar, irmãos, no fim dos tempos. Por quê? Porque está dando ouvido aos espíritos enganadores. Judas estava lá pregando, depois Satanás entrou, ele continuou ministrando, continuou orando, com Satanás dentro dele, com o diabo dentro dele. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Pastor, tem gente que foi salvo com a pregação dele? É óbvio, mas você se lembra o que Jesus disse? Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ele falou, mas Senhor, eu expulsei demônios, porque Jesus apartai de mim. Senhor, eu expulsei demônios, eu curei, eu profetizei, eu fui usado nos dons, Senhor. Eu não te conheço. E as pessoas acham que Deus está aprovando o que estão fazendo. Tem gente dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E tem uns que falam a verdade, usa até da Bíblia, mas o coração está longe de Cristo. Às vezes é um instrumento de Satanás para extrair a pessoa para o lado dele. Tudo a gente tem que discernir e ter entendimento. Por isso, toma cuidado. Porque tem muita gente, irmãos, que se desviaram por causa desses ensinos, dando ouvido a espíritos enganadores, irmãos. Tem que provar os espíritos para ver se é Deus que está falando, para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Senão a melhor coisa é a pessoa, irmãos, pular fora. Tem que examinar tudo, reter o que é bom. Imagine a pessoa em cima do altar e ficar difamando os outros, caluniando os outros, mentindo, irmãos. Diabo, para quem chegou agora, eu vou falar de novo, é caluniador, significa caluniador, enganador e acusador. Aí começa a acusar. Satanás significa adversário e opositor. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus Cristo. Por isso, busca Deus, fique na palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente fora, frustrada dos caminhos do Senhor, porque ficou dando ouvidos a esses espíritos malignos que usaram pessoas, até mesmo em cima do altar, como Judas. Mas Deus é misericordioso. Eu creio, irmãos, que Deus está soprando o vento dele. Eu creio que Deus está fazendo uma grande obra. E você faz parte disso. Para mostrar para essa pessoa que Deus não tem culpa de nada disso. Tem coisa que vem do homem ou vem de Satanás. Porque de Deus só vem coisa boa. Só vem coisa maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, irmãos. E eu creio que não foi em vão. Não deixe Jesus por nada. Não deixe. Jesus, ele nos dá vida eterna. Irmãos, imagina um dia você se encontrando com Cristo. Vai ser lindo. Então não se desvie. Só retém o que é bom, o que não presta, lance fora da sua vida. Não vai se perder, não vai se desviar. Porque se você tem discernimento, isso é bom. Você está ouvindo lá, mas peraí, você não condiz com a palavra. Então você está julgando as profecias e você não vai cair naquilo que estão dizendo. Pelo contrário. Pelo contrário, quando você tem entendimento é diferente. Porque Deus ensina os seus filhos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque os filhos do Senhor não serão enganados para sempre, diz a palavra. Porque vai chegar um momento que a pessoa vai despertar. Ela vai ver, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. E a pessoa, ela desperta. Alguns chegam, mas é rebelde, tá vendo? Aí começa a usar, sempre usa. Irmão, qualquer ministério sempre usa esse termo. É rebelde, aquele irmão é rebelde. Tem um conhecimento da palavra. O bode é rebelde, mas a ovelha não. A ovelha se alimenta da palavra. A ovelha busca a palavra. A ovelha tem um Espírito Santo dentro dela. Ela sabe o que vem de Deus e o que não vem. De uma mesma água não pode jorrar água amarga e água doce. Ele sabe. Ele é sensível à voz de Deus. Ele conhece a voz do seu pastor, que é Jesus. Ele ouve, às vezes, uma pregação, não, mas isso não é de Deus. Isso não provém de Deus.
Não está certo. Quando provocam divisão dentro da igreja, joga um contra o outro, isso não é de Deus. Uma vez, há muitos anos, numa igreja que eu pastoreei, eu falei assim para os obreiros, há muito tempo isso, eu falei para eles assim, numa igreja que eu pastorei, eu falei assim, ó, que isso, toma cuidado para não destruir isso aqui, essa amizade que vocês têm. Era uma média de 40 e poucos obreiros que tinha na época. A gente se reunia e tal, só para você entender. Eu falei, mas toma cuidado, porque eu não sei quem vai entrar, não sei quem vai vir. Eu não sou melhor do que ninguém. Tem 7.000 para Deus colocar no meu lugar. Deixa eu me achar. Tem 7.000 no meu lugar. Eu sou pó e cinza. Mas, por experiência e pela palavra, eu quero dizer para vocês que, dependendo da pessoa, pode destruir essa amizade de vocês, jogar um contra o outro e até contra a minha pessoa. E isso acontece, pessoal. Mas não é só comigo, com outros também. E destruir, irmãos. Conseguiram destruir muitas amizades. A Bíblia diz que o mexeriqueiro, que o fofoqueiro separa os maiores amigos. E conseguiram fazer isso. Mas não só comigo. Talvez você já passou por isso. Infelizmente, isso é muito triste. Mas onde há o Espírito de Deus, há unidade, irmãos. E, pastor, mas por que acontece isso? Porque muitas pessoas, por medo de ameaça, de perder cargo, de perder ministério, vou te colocar no banco, não sei o quê, proíbe de conversar, não quero mais, porque a pessoa não está mais aqui, não quero mais contato. E onde está o amor de Cristo nisso? É claro que tem alguns que perturbam, é diferente. Mas, irmãos, não deixe ninguém destruir a amizade que você tem. Agora, se o outro for influenciado, às vezes até ama, mas às vezes quer conversar, quer falar, mas é proibido. Isso não é de Deus, isso não é obra do Espírito Santo. Misericórdia. Que Deus, irmãos, nos dirige e nos guie, porque Deus é amor. Não se desvie, não se perca. E tenha discernimento quando alguém estiver ministrando a palavra de Deus, seja eu, seja quem for. Graças a Deus, mais uma vez, que Deus tenha levantado homens de Deus e mulheres de Deus, que estão aí testemunhando de Cristo, pregando a palavra. Pessoas experientes que há anos estão com Cristo, que não são mais ingênuas, não se deixam mais se levar por todo o vento de doutrina. Ninguém mais faz a cabeça delas. E alguns não entendem isso. E louvado seja Deus por isso. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Senti de Deus trazer essa palavra. E que Deus te dirija todos os dias da sua vida. E eu quero orar. Eu quero clamar a Deus. Vamos pedir discernimento a Deus, sabedoria. Em o nome de Jesus Cristo. Se Deus permitir, amanhã eu vou trazer uma outra mensagem, pessoal, que vai falar muito forte ao nosso coração. Se Deus está me dirigindo para trazer essas mensagens, Ele sabe de todas as coisas. Eu estou aqui para ouvir a Deus, agradar a Deus. O que Ele mandar eu pregar, eu vou pregar. E é para o nosso crescimento. Não é para jogar ninguém contra ninguém. Pelo contrário, Deus não é Deus de confusão. Nós temos que orar uns pelos outros. É a vontade de Deus. Lembre-se, Jesus não expôs o pecado de Judas. Pelo contrário, queria que ele se arrependesse. Temos que orar. Se a gente sabe que alguém caiu em pecado, está em pecado, assim como Jesus amou até o fim, vamos amar também, para que aquela pessoa venha se levantar. Muitos não voltam para Cristo porque foram condenadas, julgadas e condenadas. E Jesus quer levantar essas pessoas. Imagine eu e você chegar para uma pessoa e falar assim, eu sei que você errou, você pecou, você se arrepende, Deus está te chamando de volta, Jesus te ama. É isso que a gente tem que falar. Quando o filho nosso erra, a gente não faz isso? E lembrando que a gente precisa também da misericórdia de Deus, que nós não somos perfeitos, não. Perfeito só Ele, só Cristo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os olhos. Amado Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta palavra tão linda e maravilhosa. Uma palavra, meu Deus, de alerta, de exortação.
Tem muita gente fora dos teus caminhos porque deu ouvidos a espíritos enganadores. Infelizmente, Deus, deu ouvido a doutrinas de demônios. Meu Deus, mas quem tem discernimento não cai nisso. E pedimos entendimento cada dia mais da tua palavra. Porque tem muita gente frustrada, decepcionada. Mas tem aqueles, ó Deus, que às vezes estão enfrentando até lutas. Uma luta interna. Uma luta, meu Deus, interior. Porque às vezes ela não entende. Será que eu estou certo? Mas a Bíblia diz isso? Por que está acontecendo isso? A pessoa fala isso. Meu Deus, o Senhor dá o discernimento. O Senhor nos ensina todas as coisas. E nós te louvamos. Quando vem esses questionamentos, mediante a tua palavra, é porque o Senhor está nos mostrando, de acordo com a tua palavra, que aquilo que às vezes está sendo ministrado não está de acordo com a tua palavra. A gente sente lá no íntimo. Oh Deus, muito obrigado. Mas oramos e pedimos ao Senhor pelos nossos irmãos em Cristo, pela obra do Senhor, pela igreja do Senhor, independente da placa, mas que haja um avivamento, um discernimento. E esses, meu Deus, que estão sendo influenciados por espíritos enganadores, que estão ensinando doutrinas de demônios, faça cair em si, Deus, em nome de Jesus. Meu Deus querido, que essa pessoa, meu Deus, seja liberta. Porque, meu Deus querido, Deus amado, a tua obra é tão linda. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus, nós não somos perfeitos. Não existe, meu Deus. Não existe ninguém perfeito, nenhum justo sequer, mas o Senhor nos justificou pelo teu sangue. Então carecemos da tua misericórdia. Nos ajude para que não sejamos enganados. Meu Deus, e tem muitos, como diz a tua palavra, enganando e sendo enganado. Pedimos a tua ajuda, Pai, sobre a igreja do Senhor, para que o Senhor a santifique, para que o Senhor a purifique, para que toda obra de Satanás caia por terra. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe, meu Deus, cada irmão pastor, cada obreiro, cada membro, oh, meu Deus, cada diácono, cada presbítero. Queremos viver em unidade, Deus. Mas não deixe que o teu povo seja enganado. E aqueles que se afastaram, se perderam, que estão frustrados, oramos para que eles sejam levantados novamente. Oh, meu Deus querido, eu sei que o Senhor tem pastores segundo o teu coração. Oh, meu Deus querido, e eu peço a ti por essas almas. Oh, meu Deus, para que vá de encontro a esses homens, a essas mulheres de Deus, porque eu creio nos remanescentes. A tua palavra diz isso em Isaías. Para a tua glória, abençoa a tua obra e prospere ela, o teu povo, e dê conhecimento e sabedoria, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus é bom, pessoal. Deus é maravilhoso. O assunto é forte, é profundo. E eu percebo que o público que Deus tem colocado aqui é um público cristão. E Deus sabe todas as coisas, mensagens que Ele tem trazido. Deus seja louvado. E amanhã, se Deus permitir, já anuncia aí pro pessoal. 8 horas da noite, eu vou trazer algo profundo novamente. Deus está me dirigindo e vamos para cima, irmãos. Compartilhe esse vídeo para a glória de Deus. Eu quero que você também se inscreva lá no meu canal no YouTube. Se inscreva lá no canal. Aperta lá dá um ok lá, um joinha, em nome de Jesus, para divulgar em nome de Jesus o nosso canal também. É muito importante isso, para a glória do Pai. Tá aí os meus irmãos, minha irmã Maria Márcia, Aurinha Rodrigues, minha irmã Graça Duarte, Maria Costa, Célia Pinheiro, minha irmã Lete Cruz. Deus abençoe seu esposo, sua família, a minha amada esposa, meu irmão Gilson, Maria Costa, irmão Marcos, Célia Pinheiro, a minha irmã Cátia Maria, né? Glória a Deus, povo que eu amo, meus irmãos em Cristo, pessoas que têm nos acompanhado aqui pela live, né? Que eu nunca vi pessoalmente, mas está seguindo a gente aí. Glória a Deus, que Deus abençoe. E tem alguns pastores que entram também na nossa live, alguns assistem depois, alguns irmãos, né? E a gente fica feliz por isso. Eu louvo a Deus por cada irmão em Cristo que Ele tem levantado, cada membro do corpo de Cristo. É claro que existe o ministério, né? Quíntuplo, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor, mas isso não quer dizer que a gente somos melhores, pelo contrário. É uma responsabilidade a mais. E tem muitos homens de Deus. Eu mesmo conheço vários pastores abençoados
e Deus tem levantado novas igrejas, né? E, pastor, mas tem igreja que é levantada aí porque teve problema, aquilo... Irmão, não entra nessa não. O importante é Cristo ser pregado. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Em nome de Jesus. Pelos frutos os conhecereis. A Bíblia diz isso. É pelo Espírito. Deus sabe da motivação, do coração, a intenção. É pelos frutos. Deus sabe todas as coisas. Amanhã nós vamos trazer mais uma palavra e vai ser forte também, viu, pessoal? Em nome de Jesus. Um alimento aí, uma substância maravilhosa. Louvado seja Deus. O irmão Hélito está aí também, glória a Deus. Irmãos, eu vou finalizar aqui, está tão gostoso, a presença de Deus maravilhosa, e eu sei que Deus falou muito forte ao nosso coração hoje, então que Deus te abençoe cada dia mais. Domingo agora nós vamos ter a nossa Santa Ceia na igreja às 9 da manhã, e logo logo eu creio que vai estar tudo normalizado em o nome de Jesus, viu? Que Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e que Deus abençoe cada dia mais a vida de cada um. Que vocês fiquem na paz. E a irmã Soninha também, que Deus abençoe, minha irmã Célia. Ô glória! Deus abençoe, povo abençoado. Fique na paz. Um beijo, minha amada esposa.